Hoje, os fundos recebíveis são sem dúvida o segmento mais relevante da Bolsa. Mas como que a gente vai entender tanto indicador? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E a gente não tem como negar, sem dúvida, os fundos de CRI, ou fundos recebíveis, são os que mais se destacam hoje na Bolsa de Valores. Dos 106 fundos que compõem a carteira do IFIX, 39 são desse segmento. E se a gente for olhar o peso que eles têm na carteira, é ainda maior, dá 45%. Sim, quase metade do IFIX hoje é de fundos de recebíveis. E muita gente reclama, com razão, que os relatórios desses fundos divulgam uma série de dados, de indicadores, de estatística que às vezes não são tão transparentes, tão fáceis de entender como dos fundos de tijolo, onde você está falando de aluguel, vacância, prazo, etc. Nesses relatórios aparecem coisas como LTV, duration e um monte de outras expressões que realmente vai dar um nó na cabeça daquela pessoa que não está acostumada com esse tipo de expressão, com esse tipo de mercado. Claro que tem alguns que dá para a gente entender com mais facilidade, como prazo de vencimento, taxa de juros, mas outros nem tanto. E esse foi exatamente o pedido de um dos seguidores aqui do canal, o Luciano Teixeira, que pediu: Nod, me ajuda a entender esses indicadores desses relatórios dos fundos de CRI. Então, se esse é um tema que também te deixa meio perdido, hoje chegou o seu dia. Você vai conhecer então os 5 principais indicadores dos fundos de recebíveis. O primeiro indicador que a gente vai ver é o Loan to Value, ou LTV. O que ele significa? Ele é a relação entre o saldo devedor do empréstimo, do CRI, e o valor das garantias desse empréstimo. Então, por exemplo, um CRI de 50 milhões, que recebeu como garantia um imóvel ou um conjunto de imóveis avaliados em 100 milhões de reais. Você tem 50 milhões de saldo dividido por 100 milhões de garantia, então você tem um LTV, um Loan to Value de 50%. Então aqui a gente pode ver que esse é um indicador do tipo quanto menor, melhor. Porque quanto menor for o LTV, quer dizer que menor é o empréstimo perante as garantias. Ou olhando ao contrário, maior são as garantias perante o valor do empréstimo. Então, um CRI que tem um LTV de 33%, quer dizer que o empréstimo é 1/3 das garantias. Ou ao contrário, as garantias são 3 vezes o valor do empréstimo. É uma operação, então, que proporcionalmente está mais garantida do que um que tem um LTV de 50%, porque a garantia é só o dobro do valor do empréstimo. Na maioria dos CRIs, a gente tem a expectativa de que esse LTV ele vá diminuindo, até chegar, claro, ao vencimento da operação. Por que isso? Porque conforme o saldo devedor vai sendo abatido, o saldo devedor fica menor, o valor da garantia tende a não mudar muito, então o valor do empréstimo vai se tornando menor, a garantia permanece, o LTV cai. O segundo indicador é geralmente conhecido como razão de saldo devedor. Alguns fundos podem usar algum nome um pouquinho diferente, mas entendendo o conceito, fica fácil de localizar. Ele é muito usado em operações de CRI do tipo pulverizado, como por exemplo, financiamento de loteamentos, de unidades hoteleiras, financiamento de apartamentos, esse tipo de operação. E ele é calculado de uma maneira parecida com o LTV. Nada mais é do que o saldo dos contratos dividido pelo saldo devedor do CRI. Na verdade, então, ele é parecido com o LTV, só que ao contrário, em vez de ser saldo sobre garantia, aqui é garantia sobre saldo, ou uma parte das garantias, porque muitas vezes, além dos contratos, você também vai ter algum outro tipo de garantia. Então, por exemplo, a gente pode ter um CRI com um saldo devedor de 30 milhões, mas que os contratos de financiamento daquele loteamento que estão em garantia têm um saldo devedor total de 40 milhões. 40 dividido por 30, a gente tem então uma relação de saldo devedor de 133%, ou 1,33%, alguns fundos também colocam assim.
Então, esse é um indicador do tipo quanto maior, melhor, porque significa que o saldo devedor dos contratos é proporcionalmente maior em relação ao saldo financiado. Geralmente, a gente deseja que tenha ali uma relação de pelo menos 120%, 130%. E por que isso? Isso acontece porque, naturalmente, esse tipo de operação tem algum tipo de distrato. Tem pessoas que cancelam, pessoas que desistem dos financiamentos. Então, é normal que tenha alguma saída desses contratos, algum cancelamento. Claro que também vão surgir novas vendas que vão entrar, mas às vezes as vendas podem não ser no mesmo ritmo dos distratos. Então, é sempre interessante ter ali alguma gordura. Geralmente os contratos CRI estabelecem então 120%, 130% como patamar mínimo. Agora, um CRI que esteja com uma relação abaixo de 100%, geralmente isso significa uma situação mais grave, porque aconteceram distratos e o ritmo de vendas não está sendo suficiente para dar conta de repor esses contratos. Então, esse é um tipo de CRI que está num momento bem complicado. Pode ser uma situação momentânea, pode ser algo que já se estende há algum tempo, algo que pode eventualmente levar a uma execução de garantias por descumprimento de regras, como a regra do saldo devedor. Então, é algo que demanda, sim, uma atenção importante do gestor e, claro, do cotista. O terceiro indicador é a razão de fluxo mensal. Também a gente vê ela de maneira mais comum naquelas operações pulverizadas, as mesmas que a gente falou do indicador anterior. E ele, em vez de comparar saldo com saldo, como a gente viu, ele compara parcela contra parcela. Ou seja, é o valor total das parcelas daqueles financiamentos, por exemplo, daquelas parcelas de um loteamento, dividido pela parcela que tem para pagar para o CRI. Então, se tem uma parcela mensal, o empreendedor está recebendo uma parcela mensal de R$1 milhão e a parcela que tem a pagar do CRI é de 300 mil, então a gente tem uma relação aí de mais do que o triplo, né, de 300 e tantos %. Esse também é um indicador do tipo quanto maior, melhor, porque quer dizer que as parcelas que estão sendo recebidas são maiores ou bem maiores do que o que tem a pagar de parcela do CRI naquele mês. E a gente também busca alguma coisa de pelo menos 120%, 130%. Por quê? Porque você tem inadimplência. É normal num contrato com centenas, às vezes milhares de financiamentos ali dentro, que você vai ter alguma inadimplência. É natural. Se você tem uma folga em relação ao total a pagar de parcelas do CRI, o CRI não vai ser afetado, porque mesmo que tenha 10% de inadimplência dentro daquele resort, né, das unidades daquele resort, isso não afeta o CRI, porque afinal de contas, o que foi negociado foi, por exemplo, 120%, 130%. Então, mesmo que haja uma inadimplência, o fluxo de pagamento do CRI permanece. Então, essa gordura de 20%, no indicador anterior a gente estava falando para poder proteger de algum distrato. Aqui a gente está falando para proteger de alguma inadimplência. Então, o gestor tendo esses dois indicadores controlados, mantém o CRI seguro, tanto para o caso de inadimplência quanto para o caso de distrato. Agora, se esse indicador estiver abaixo de 100%, a gente aqui também tem um problema grave. Porque quer dizer que o total de parcelas que está entrando daquele empreendimento é menor do que a parcela que tem para pagar do CRI. Então, aquele loteador, por exemplo, está tendo que tirar do bolso, está recebendo todas as parcelas estão sendo usadas para pagar todo o CRI e ainda está faltando. Então, ele está tirando do bolso. Isso também quer dizer que o ritmo de vendas ou a forma como está sendo negociado não está dando conta de fazer isso aqui girar e ele está tendo que pagar do próprio bolso para poder honrar a parcela. E aqui, se a situação não for resolvida rápido, a gente pode ter sim um caso de inadimplência ou de execução de garantias. O quarto indicador é o prazo do CRI. Isso às vezes vem escrito no relatório em anos, então esse CRI tem um prazo de 4,2 anos. Então, 4 anos e mais um pouquinho, e 2/10 de ano. Ou às vezes vem simplesmente o vencimento. Esse CRI tem prazo até outubro de 2030. Ponto.
É a mesma coisa, é a mesma forma de ver, só apresentando de duas formas diferentes. E esse é um indicador que às vezes dá uma confundida no pessoal. Porque o pessoal tem a ideia de que quanto mais longo for o vencimento, melhor, porque afinal de contas o devedor tem um prazo maior para pagar, logo ele vai pagar uma parcela menor. Mas isso não é tão simples assim. Geralmente, o que a gente está buscando são operações com prazo mais curto. E aí vem a explicação. Por quê? Imagina um financiamento para a construção de um galpão e que depois que o galpão for construído, o construtor tem 10 anos para poder pagar. Olha como é que fica complicado você prever a situação de crédito desse empreendedor para daqui a 10 anos. A gente está falando de 3 presidentes da República. A gente está falando de um monte de mudanças na macroeconomia, de taxa de juros, etc., que podem atrapalhar a capacidade de previsão da condição financeira do devedor. Já uma operação de prazo mais curto, você consegue prever melhor, você consegue prever com muito mais tranquilidade a situação financeira de um empreendimento ou de um empreendedor para daqui a 2 anos do que para daqui a 10. Então, claro que também não faz sentido uma parcela que vai estrangular o devedor, mas, de maneira geral, olhando prazo contra prazo, a gente sempre vai preferir ou a gente vai ter menos risco numa operação com prazo mais curto, exatamente por essa capacidade de previsão. E o quinto e último indicador que a gente tem para ver é a duration, que muita gente confunde com prazo. São coisas diferentes, relacionadas, ligadas, mas que não são sinônimas. A duration é o prazo médio das parcelas do CRI. Então a gente pode ter 2 CRIs com o mesmo prazo, os dois vencendo daqui a 10 anos, porém terem durations diferentes. Então eu vou dar um exemplo. Vamos pensar um CRI com prazo de 10 anos e que as parcelas são todas iguais daqui até o vencimento. Logo, o prazo médio das parcelas é de 5 anos, é a metade do prazo total. Mas se a gente pensar um CRI, por exemplo, de 10 anos, onde o devedor vai ter, vamos supor, 2 anos de carência, ele vai pagar o prazo em 8 anos, supondo que sejam parcelas iguais, então o prazo médio vai ser de 2 a 10 anos. Então o prazo fica de 6 anos, ficou mais longo. Então, apesar dos dois terem o mesmo prazo, 10 anos, um caso tem uma duration de 5, outro uma duration de 6 anos. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que um CRI que tem a duration bem próxima à metade do prazo, significa que as parcelas são iguais, que não existe uma grande carência envolvida, é um empréstimo mais homogêneo. Já um CRI que tem uma duration bem mais longa do que a metade do prazo, quer dizer que ou ela tem parcelas crescentes, ou ela tem carência. Em resumo, a gente está querendo dizer que as parcelas estão mais para frente do que se fosse uma operação homogênea. Já, por outro lado, se a duration é abaixo da metade do prazo, quer dizer que tem muita parcela para pagar num prazo mais curto e menos parcela para pagar num prazo mais longo. Então, pode ser, por exemplo, um sistema onde as parcelas são regressivas. Isso sim acontece e é até razoavelmente comum. Logo, a análise de risco aqui é exatamente igual à análise de risco do prazo. Supondo 2 empréstimos com a mesma taxa, com o mesmo risco de crédito, que sejam absolutamente idênticos, e a gente apenas tem a mudança da duration, a duration mais curta traz um risco menor, porque você tem as parcelas, ou boa parte delas, sendo recebida num prazo mais curto. Logo, você está com o capital exposto àquele devedor por menos tempo. Você tem menos capital exposto ao longo do tempo. Já uma operação com uma duration mais longa, você está se expondo àquele devedor por mais tempo, logo deixando cada vez mais a operação mais arriscada, porque você, naturalmente, quanto mais tempo você tem que olhar para frente, menos precisas serão as suas previsões, serão as suas estatísticas, será a sua análise de risco. Então, com esses 5 indicadores, vai ficar muito mais fácil de você olhar aquele relatório gerencial de um fundo de CRIs
entender aquele tabelão, né? Geralmente tem aquela grande tabela com todos os CRIs, com prazo, com taxa, com duration, com LTV. Se às vezes não está no tabelão ou não tem todas as informações, mais à frente, lá no final do relatório, isso também é detalhado. Claro que cada gestor opera de um jeito, nenhuma dessas informações é obrigatória, então um gestor pode colocar certa informação e outro não colocar, porque na verdade nem sequer o relatório é um documento obrigatório, menos ainda as informações que tem dentro dele. Mas a maioria coloca essas informações, então vai ficar muito mais fácil para você entender a partir de agora. Então, se você gostou, não esqueça de dar o like aqui embaixo, que me ajuda muito a entender se vocês realmente estão gostando ou não do conteúdo. Se inscreva no canal para poder ser notificado das próximas novidades. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou alguma sugestão de tema que você quer ver ser tratado aqui, assim como o Luciano fez, coloca aqui embaixo e a gente certamente vai tentar atender. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!